Estamos vivendo nos dias finais antes do retorno de Cristo, à medida que os sinais dos tempos se desdobram ao nosso redor. Uma pergunta ecoa nos corações dos crentes e buscadores da verdade: Cristo retornará em breve? Pense em um mundo onde o sol se põe pintando o céu em tons de laranja e rosa, sinalizando o fim de um dia e o início de outro. Essa ocorrência diária não é apenas um banquete visual, mas uma metáfora para as mudanças profundas e sinais que anunciam eventos significativos em nossa jornada espiritual. Essas mudanças são como sinais que antecipam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, vou guiá-lo através de uma exploração de sinais que indicam a proximidade do retorno de Jesus. Essa jornada é essencial para aqueles que buscam orientação na revelação e uma compreensão profunda da Palavra de Deus. Também vou orar uma poderosa oração com você, em nome de Jesus. Portanto, assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. Enquanto estamos neste momento crucial na história, vamos refletir nas palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 6, onde ele falou sobre guerras e rumores de guerras, dizendo: Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Este verso serve como um farol, nos guiando para entender os tempos e preparar nossos corações para o seu retorno. Agora, vamos explorar sinais que são profetizados para serem cumpridos antes do retorno de Cristo. O derramamento do Espírito Santo é um sinal crucial dos tempos finais. Atos 2, versículo 17 fala dos últimos dias, dizendo: E nos últimos dias acontecerá, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Essa profecia não é apenas uma declaração de eventos futuros, mas um testemunho do compromisso duradouro de Deus com a humanidade. O derramamento do Espírito Santo é semelhante às primeiras gotas de chuva que tocaram esta terra ressequida, trazendo rejuvenescimento e nova vida em nossos tempos. Temos o privilégio de testemunhar esse despertar espiritual. O poder do Espírito está se manifestando cada vez mais através de dons espirituais, movimentos de avivamento e transformação de vidas. Esse derramamento divino não está limitado a alguns, mas é generosamente concedido a todos que o buscam. O Espírito Santo não é apenas uma fonte de avivamento espiritual, mas é uma fonte de capacitação para todos. Ele nos equipa para servir com paixão, testemunhar com ousadia e aprofundar nossa comunhão com Deus. Essa capacitação é uma realização adicional da promessa de Jesus em João 14, versículo 26, onde ele nos assegurou do auxílio do Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome. Essa promessa não foi apenas para os discípulos do passado, mas se estende até nós, capacitando-nos para a obra do reino. Além disso, o papel do Espírito Santo é fundamental em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como nos diz João 16, versículo 8, que diz assim: E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Portanto, essa convicção é essencial para guiar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. O trabalho do Espírito não é de condenação, mas de correção amorosa, nos guiando para a verdade do Evangelho. Além disso, o derramamento do Espírito Santo nos enche de esperança e antecipação. Ele nos oferece uma prévia da era que está por vir, um vislumbre do reino de Deus já em ação entre nós. Esse derramamento é um lembrete de que Deus está ativamente envolvido em nosso mundo, atraindo as pessoas para si. Enquanto experimentamos e testemunhamos o derramamento do Espírito Santo, vamos ser preenchidos com esperança, alegria e um compromisso renovado de sermos instrumentos do amor e da graça de Deus em um mundo que anseia pelo seu toque. Outro sinal é a restauração de Israel e a conversão do povo judeu. Romanos 11, versículo 25 a 26 fala profundamente sobre a eventual aceitação de Jesus como Messias pelo povo judeu. Ele declara: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E assim, todo Israel será salvo. A restauração de Israel e a conversão do povo judeu são eventos proféticos significativos, como uma reunião há muito esperada em uma grande história familiar. Isso simboliza o cumprimento das promessas de Deus e a conclusão de seu plano redentor tanto para judeus quanto para gentios. Entenda que este evento profético envolvendo a restauração de Israel e a conversão do povo judeu foi parcialmente cumprido com Israel se tornando uma nação em 1948,
o que marca um marco significativo na profecia bíblica. A profecia pode ser vista em Ezequiel 37, especialmente nos versículos 21 e 22, onde está escrito: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todos os lados, e os trarei para a sua terra. Filhos de Israel de entre as nações onde quer que tenham ido, e os congregarei de todos os lados e os trarei para a sua própria terra. E farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Devemos abraçar nossos irmãos e irmãs de braços abertos, reconhecendo que todos fazemos parte da família de Deus. A restauração de Israel e a conversão do povo judeu são um farol de esperança e um poderoso testemunho da verdade das Escrituras. Serve como um encorajamento a todos para permanecerem firmes na fé, confiando nas promessas de Deus em seu timing perfeito. Meus amigos, os acontecimentos em Israel e em Jerusalém devem nos lembrar da proximidade do retorno de Cristo. Ao testemunharmos esses eventos, vamos levantar nossos olhos em antecipação, sabendo que nossa redenção se aproxima a cada dia que passa. Um dos principais sinais é o surgimento de falsos profetas e a decepção espiritual. Em Mateus 24, versículo 11, somos advertidos: Então, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Este é um sinal crucial dos tempos, que devemos estar atentos. Devemos ficar atentos ao surgimento de falsos profetas, assim como o capitão de um navio deve navegar com cuidado para evitar águas traiçoeiras. Também devemos discernir a paisagem espiritual para identificar aqueles que enganam, e esses falsos profetas muitas vezes se disfarçam como portadores da verdade. Eles são como lobos em pele de cordeiro, como Jesus nos advertiu em Mateus 7, versículo 15. A Escritura diz: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Portanto, seus ensinamentos podem parecer atraentes, mas levam para longe da verdade da palavra de Deus. A chave para identificar os falsos profetas é conhecer a verdadeira palavra de Deus, como os bereanos em Atos 17, versículos 10 e 11, que examinavam as Escrituras diariamente para ver se essas coisas eram assim. Nós também devemos nos imergir na Bíblia. A prevalência de falsos profetas é um chamado para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus. É nos momentos tranquilos de oração e reflexão que podemos verdadeiramente discernir sua voz entre o clamor da falsidade. Meus amigos, não devemos temer, mas ser fortalecidos pelo conhecimento e pela fé. A consciência dos falsos profetas não deve nos levar ao desespero, mas a uma compreensão mais firme da verdade e da justiça. Além disso, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 nos adverte: Que ninguém os engane de modo algum, porque aquilo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essa apostasia, ou afastamento da fé, é um sinal crítico dos tempos finais. A apostasia é como uma maré que recua lentamente. A retirada antes de uma grande parte é um sinal gradual, mas significativo, de afastamento das verdades fundamentais do cristianismo, muitas vezes trocadas por crenças mais modernas ou convenientes. Essa decepção espiritual muitas vezes vem de maneira sutil, podendo ser a deturpação das Escrituras para satisfazer desejos pessoais, tradições dos homens ou a diluição das verdades bíblicas para se alinhar com padrões sociais. Como seguidores, devemos estar enraizados na palavra de Deus e ser guiados pelo Espírito Santo, discernindo a verdade da ilusão. A apostasia muitas vezes é acompanhada por queda moral. À medida que a sociedade se afasta dos preceitos de Deus, testemunhamos um aumento da imoralidade e da decadência ética, cumprindo o que foi profetizado em 1 Timóteo 4, versículo 1 fala sobre alguns abandonarem a fé, ouvindo a espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Diante de tal decepção, devemos nos apegar à nossa fé com ainda mais fervor. Nosso compromisso com Cristo e sua palavra deve ser firme, servindo como luz em um mundo cada vez mais sombrio. O aumento da apostasia, embora desencorajador, não deve nos levar ao desespero, mas à ação. É um apelo ao avivamento, à oração e a um renovado empenho em compartilhar a verdade do Evangelho com coragem e amor. Outro sinal é o aumento da iniquidade, conforme observado em Mateus 24, versículo 12, que diz assim: Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este sinal é um lembrete sombrio do estado do nosso mundo à medida que nos aproximamos do fim dos tempos.
O aumento da iniquidade pode ser observado de várias maneiras ao nosso redor. É como uma trepadeira que gradualmente envolve um jardim antes vibrante, transformando-o em um lugar de decadência e negligência. Essa iniquidade não é apenas uma recusa das leis sociais, mas um afastamento dos mandamentos de Deus. É uma iniquidade espiritual que se manifesta em várias formas de decadência moral e ética. A ideia do amor se esfriando é uma consequência direta dessa iniquidade, à medida que as pessoas se afastam da fonte do verdadeiro amor e justiça. Luz que aos poucos se enfraquece, perdendo seu calor e brilho. No entanto, nestes tempos desafiadores, somos chamados a ser faróis do amor de Deus, assim como o bom samaritano em Lucas 10 versículos 30 a 37. Nossa resposta ao aumento da iniquidade deve ser de compaixão e amor inabalável. Portanto, devemos ser vigilantes em nossa fé, firmes em nosso amor e inabaláveis em nosso compromisso com a palavra de Deus. Em um mundo de crescente iniquidade, nosso amor e retidão brilham mais intensamente. Outro sinal é o aumento de guerras e conflitos, como Jesus previu em Mateus 24, versículo 6. A ocorrência de guerras e conflitos é um sinal dos tempos em que vivemos. A Escritura diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Esses eventos, embora angustiantes, são marcos no mapa em direção ao retorno de Cristo. Olhe para a guerra presente, o conflito entre Hamas e Israel, acontecendo diante de nossos olhos. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas desencadeou um dos ataques mais mortais contra judeus desde o Holocausto. Meus amigos, a prevalência de guerras e rumores de guerras em nosso mundo não é apenas uma questão política ou social, mas também um sinal espiritual. Isso nos lembra que nosso mundo está em estado de tumulto e anseia pela paz que só Cristo pode trazer. Como as areias movediças em um deserto, esses conflitos remodelam a paisagem de nosso mundo e nossa compreensão da profecia. Essa proliferação de conflitos serve como um chamado para os crentes serem pacificadores, como Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Devemos ser luzes em um mundo obscurecido pelo conflito, incorporando o amor e a paz de Cristo em tudo o que fazemos. Mensagem de reconciliação e esperança encontrada em Cristo. Nestes tempos de agitação, é vital nos ancoramos em oração e nas Escrituras, como escreveu o salmista no Salmo 46, versículo 9. Diz: "Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os escudos no fogo." Essa promessa nos assegura do controle supremo de Deus sobre os assuntos das nações. Lembre-se, devemos ser vigilantes, não devemos ser consumidos pelo medo ou desespero devido a esses eventos. Como crentes, nossa esperança não está na estabilidade dos reinos terrenos, mas no reino inabalável de Deus. Além disso, essas guerras e conflitos nos lembram da urgência de espalhar o Evangelho. Enquanto o mundo geme sob o peso da discórdia e da dor, a mensagem da salvação e a esperança do retorno de Cristo se tornam ainda mais cruciais. Outro sinal são os desastres naturais e os sinais do céu. Em Lucas 21, versículo 11, Jesus fala de grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, juntamente com visões aterrorizantes e grandes sinais do céu. Esses desastres naturais são indicadores significativos dos tempos que antecedem o seu retorno. A frequência e intensidade crescentes dos desastres naturais são como sinos de alarme, despertando-nos para a realidade dos tempos em que vivemos. Eles são lembretes de que a própria criação geme e sofre, aguardando a redenção, como mencionado em Romanos 8, versículo 22 e 23. De acordo com uma nova análise de dados em 2023, pelo menos 12 mil pessoas, 30% a mais do que em 2022, perderam suas vidas devido a inundações, incêndios florestais, ciclones, tempestades e deslizamentos de terra. Globalmente, cientistas da União Europeia também afirmaram que 2023 seria o ano mais quente já registrado, já que a temperatura média global nos primeiros 11 meses do ano atingiu o nível mais alto já registrado, acima da média. De fato, 2023 foi palco de uma variedade de desastres, alguns dos quais os piores que seus respectivos países viram em anos, se não décadas. Embora o ano tenha visto muitas dessas catástrofes, os terremotos dominaram o top 10, em alguns casos tirando milhares de vidas de uma só vez. E quem sabe o que o próximo ano ou anos trarão?
Esses eventos clamam por uma resposta de compaixão e solidariedade diante dos desastres. Somos lembrados da importância de amar nossos vizinhos e estender ajuda aos necessitados. É uma oportunidade de manifestar o amor de Cristo de maneira prática. Os desastres naturais também servem como um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual. Eles nos lembram de nossa fragilidade humana e da necessidade de buscar a Deus, como Jesus disse em Lucas 13, versículo 5, que diz assim: "Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis." Isso enfatiza a urgência de nos voltarmos para Deus nestes tempos de incerteza. Nossa fé é nossa âncora. Como crentes, temos a certeza da presença e do conforto de Deus mesmo em meio à turbulência. Essa fé nos capacita a ser faróis de esperança em um mundo abalado por calamidades. Outro sinal é a disseminação global do Evangelho. Em Mateus 24, versículo 14, diz assim: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Essa evangelização global é um sinal definitivo dos tempos. A ampla declaração do Evangelho é como um farol brilhando ao redor do globo, alcançando cada canto e cultura em uma era em que a tecnologia nos conectou mais do que nunca. Essa profecia está sendo cumprida de maneiras sem precedentes. De aldeias remotas a cidades movimentadas, a mensagem de Cristo está sendo compartilhada. Esse esforço de evangelização global exige a participação ativa de cada crente. Todos nós somos comissionados, como em Marcos 16, versículo 15, diz assim: "Sair para todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura." Isso não é apenas tarefa de missionários e pastores, mas de cada seguidor de Cristo. A disseminação do Evangelho muitas vezes encontra resistência e perseguição, mas, assim como a igreja primitiva cresceu em meio à perseguição, esses desafios frequentemente servem para fortalecer e espalhar ainda mais a fé. Ao participarmos desta missão global, é essencial lembrar do poder da oração e da orientação do Espírito Santo. Não é por nosso querer ou poder, mas pelo Espírito do Senhor, como afirmado em Zacarias 4, versículo 6. Além disso, o cumprimento dessa profecia nos aproxima do retorno de Cristo. Cada pessoa alcançada e cada vida transformada é um passo mais perto da conclusão desta grande comissão e da chegada do retorno de Cristo. Finalmente, o último sinal é a batalha do Armagedon. Em Apocalipse 16, versículo 16 nos apresenta o conceito de Armagedon, um termo que se tornou sinônimo da batalha final entre o bem e o mal. O versículo diz: "E os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon." Esse evento profético é retratado como um confronto pivotal na história humana. A batalha do Armagedon representa o ápice do conflito entre as forças de Deus e as forças do mal. É como o ato final em uma peça grandiosa, onde a tensão e o conflito que se acumularam ao longo da história atingem seu auge. Essa batalha não é apenas um confronto físico, mas também representa um embate espiritual. É um momento em que as realidades espirituais por trás do mundo físico são completamente reveladas e a luta entre a luz e as trevas chega a uma conclusão decisiva. Conforme profetizado em Apocalipse 19, versículo 11 a 16, Jesus retorna como rei triunfante e guerreiro justo, liderando os exércitos do céu em uma batalha vitoriosa contra as forças do Anticristo e de Satanás. Esse evento também tem uma importância significativa para Israel, a nação onde grande parte da profecia bíblica, incluindo a batalha final, converge. Segundo as Escrituras, Israel é central para os planos de Deus para o fim dos tempos, e a reunião em Armagedon, na região de Megido em Israel, destaca esse papel crucial. Este evento serve como um lembrete sóbrio da soberania e justiça de Deus. Ele enfatiza a realidade de que o mal, em todas as suas formas, será derrotado no final, e que o julgamento justo de Deus prevalecerá. Para os crentes, a batalha do Armagedon é um chamado à fé e esperança firmes. É uma garantia de que, não importa quão caótico ou desafiador o mundo possa parecer, Deus está no controle, e seu plano final de redenção e restauração será cumprido. Observamos o mundo ao nosso redor, especialmente considerando o conflito atual em Israel. Parece que os eventos estão se alinhando de maneira significativa. Meus amigos, Armagedon inspira um senso de urgência para o evangelismo e a oração. Compreender a realidade dessa batalha final deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com urgência e viver vidas que reflitam a esperança e verdade de nossa fé.
Os eventos em torno de Israel e Armagedon nos lembram da precisão da profecia bíblica e da certeza do retorno de Cristo, instando-nos a estar vigilantes e preparados. Nossa exploração desses sinais proféticos do retorno de Cristo serve como um poderoso lembrete dos tempos em que vivemos e de nosso papel como crentes. Desde o aumento dos conflitos e desastres naturais até a propagação do Evangelho e o surgimento de desafios espirituais, esses sinais nos chamam a uma fé mais profunda, vigilância e participação ativa na obra de Deus. A restauração de Israel e a batalha final de Armagedon destacam ainda mais o plano soberano de Deus e a esperança que temos no retorno triunfante de Jesus. Além disso, esta mensagem sobre o retorno de Cristo nos incentiva a permanecer firmes na fé e a compartilhar o amor de Deus com o mundo ao nosso redor. À medida que testemunhamos os eventos que se destacam ao nosso redor, é essencial que mantenhamos nossos corações voltados para Cristo e nossos olhos fixos em sua promessa de retorno. Que possamos responder a esses sinais dos tempos com fervor espiritual, dedicação ao Evangelho e amor uns pelos outros, preparando-nos assim para a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os sinais proféticos do retorno de Cristo são um chamado irresistível à ação. Eles nos convidam não apenas a viver com propósito, esperança e expectativa, mas também a garantir nossa salvação enquanto podemos. Ao testemunharmos o desdobramento desses eventos proféticos, desde convulsões globais até despertares espirituais, vamos abraçar este tempo como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, aprofundar nossa fé, reafirmar nosso compromisso com Cristo e espalhar seu amor e verdade. Meus amigos, vamos nos afastar de nossos maus caminhos e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que estejamos prontos para o glorioso segundo advento de Jesus. Agora, a todos que estão ouvindo minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo para receber todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que orquestra o desenrolar do tempo e da profecia. Sua grandeza é incomparável e sua sabedoria está além da compreensão. Eu exalto o teu santo nome e reconheço a tua soberania sobre toda a criação. Senhor, agradeço por teu amor duradouro e tuas misericórdias intermináveis. Obrigado pelo dom da salvação, pela presença do teu Espírito Santo e pela esperança que temos no retorno de Cristo. Sou grato pela tua mão orientadora em minha vida e na vida dos meus entes queridos. Senhor, peço o teu perdão por meus pecados e falhas. Também perdoo aqueles que me ofendem. Com um coração cheio de perdão, libero cada grama de amargura, cada ressentimento e cada memória dolorosa, em nome de Jesus. Declaro vitória sobre os desafios que enfrento. Rejeito cada plano do inimigo direcionado à minha vida, à minha família e ao meu propósito em Cristo. Amarro todo espírito de confusão, medo, preocupação e desespero, e peço paz, clareza e coragem em seus lugares. Senhor, abençoe-me grandemente, conceda-me cura em meu corpo, mente e espírito. Peço pelas mesmas bênçãos para os meus entes queridos, para que também possam experimentar o teu favor e proteção. Construa uma cerca de segurança ao nosso redor, proteja-nos em nossas idas e vindas. Livra-nos de todo o mal e nos afasta da tentação. Pai misericordioso, ao fazer esta oração junto com todos os que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se humilha diante de ti. Vimos em acordo buscando a tua presença e a tua vontade para nossas vidas. Em unidade, declaramos vitória sobre as provações deste mundo, declaramos cura para os doentes, conforto para os desconsolados e provisão para os necessitados. Protege-nos, Senhor, enquanto navegamos pelos sinais dos tempos, mantendo nossos olhos fixos em ti. Oramos pela tua paz reinar em Israel e nas regiões circundantes, e que tua paz nos envolva onde quer que estejamos. Que teu Espírito Santo nos guie em toda verdade e justiça, nos proteja contra a decepção espiritual e nos escude do impacto dos desastres naturais. Confiando em tua proteção soberana, enche-nos com tua sabedoria e discernimento enquanto testemunhamos o desdobramento dos eventos proféticos. Capacita-nos a discernir os sinais dos tempos e a permanecer firmes na fé, confiando em tua promessa de que estarás conosco em todas as circunstâncias. Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Em nome de Jesus,
Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família que você sabe que precisa da bênção desta oração e clicando no botão de curtir. Para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado para ser uma bênção. Agora, para aqueles que estão ouvindo e desejam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, exalto você a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. Comece onde você está, seu passado não importa. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Diga esta simples oração de salvação para si mesmo. Querido Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e peço o seu perdão. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Me arrependo dos meus pecados e convido você a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar e seguir você como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouça a minha oração. Obrigado, Senhor, por me salvar. Agora que você fez esta oração, pode pedir a um pastor para batizá-lo em uma igreja local e tornar essa decisão pública. O batismo é um símbolo dessa decisão de seguir Jesus. Em seguida, encorajo você a ter comunhão com outros crentes para aprender mais sobre sua nova vida e conhecer mais sobre Deus. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória. Também convidamos outros crentes na plataforma do YouTube e de todo o mundo para se juntarem a nós e começarem a orar por você agora mesmo. E queremos que você saiba que, mesmo que não veja uma resposta ao seu pedido de oração, isso não significa que você não foi orado. Tenha certeza de que estamos elevando ativamente cada pedido a Deus que esteja de acordo com a sua vontade. Acreditamos no poder da oração para trazer conforto, cura e orientação, de acordo com o plano perfeito de Deus. A Ele seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você.